Olá, me chamo Bianca Gomes Martins e hoje vou apresentar o trabalho Célia e os Outros pela Palavra, Memória e Discurso da Intermediação em A Cor Púrpura, orientado pela doutoranda e mestre em estudos literários Ana de Lima Martínez, e ambas somos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No romance A Cor Púrpura, a protagonista Célia é uma menina negra e pobre que vive no sul dos Estados Unidos e que, em Cartas para Deus, relata uma vida de dificuldades e opressões. A análise focou no discurso da protagonista através das conceituações da relação de memória como constituidora da identidade de Joel Kandou e Ernesto Laclau e de discurso de Mikhail Bakhtin, objetivando compreender como, no processo de sua escrita, a personagem constrói um discurso identitário e também reflete as violências na experiência dela e de outras personagens do seu meio social, que são negras e negras. Então, A Cor Púrpura é um romance epistolar e, para minha análise, foi fundamental compreender como explicam Rebelo e Rodolfo que as cartas são capítulos da vida de uma personagem central e, por vezes, de tantos outros periféricos. No texto Discurso no Romance, Mikhail Bakhtin define o romance como um fenômeno plurivocal. Essas muitas vozes do romance podem ser vistas em A Cor Púrpura nos discursos das outras personagens, e o discurso de Célia também é um discurso dissonante entre esse meio de diversas vozes, de diversos discursos. Esses discursos se integram à memória da personagem protagonista, Sally, que através de uma estratégia identitária de rememoração recorta e faz escolhas para compor uma imagem de si. Como explica Tânia Carvalhal, esse processo também implica na continuidade histórica. Poderíamos pensar na Sally como um ser que também refrata acontecimentos históricos factuais, como as tensões entre negros e brancos e homens e mulheres. Como explica Kandou, essa é a dialética entre memória e identidade, em que ambas se nutrem mutuamente para criar uma estratégia de vida, uma narrativa, um mito, uma crença. Mas além dessa imagem que a personagem tem de si, que vemos nos trechos das cartas, a própria maneira que ela descreve as outras personagens e as experiências do seu dia a dia também mostram a subjetividade dessa personagem. Bom, agora a análise dos trechos, né? Nesse primeiro trecho a gente pode ver o pai da Sally falando sobre ela de uma maneira bem depreciativa, como também pintando uma imagem da mulher como se fosse apenas dona de casa e alguém para cumprir uma função para o marido. Nesse outro trecho, o marido de Sally agora fala dela e também de uma maneira bem depreciativa. E nesse outro trecho a gente tem a própria Sally falando de si. Então, de alguma forma, ela também incorpora um pouco do que ela vê no discurso dos outros no seu próprio discurso sobre si. Se nos discursos anteriores esses homens mostravam um tipo de masculinidade um pouco agressiva e dominadora da mulher, nesse outro trecho a gente tem o pai da Sally falando da sua relação com as pessoas brancas. Então, se por um lado ele é dominado pelos brancos, ele exerce uma dominação pela mulher. Agora, o pai da Sally se mostra consciente de um tipo de dominação que ele sofre dos homens brancos. E nesse outro trecho a gente vê de novo o marido da Sally, agora falando com seu filho mais velho, sobre a maneira que ele deveria tratar uma mulher no seu casamento. Porém, a personagem não só reflete essas opressões na escrita de suas cartas, mas também consegue ir além e tecer um novo discurso de uma forma mais positiva ou que reflete sobre essas questões. Mas o discurso de Sally se torna bem mais positivo quando ela fala sobre Dulcie Avery, que é a mulher por que ela é apaixonada, ou sobre os filhos dela, trazendo uma maneira muito afetiva e amorosa. Como nesses trechos em que a personagem até usa uma maneira meio poética, assim, estendendo seus sentimentos para a natureza para falar da mulher que ama e também contando sobre como ela preparou todo um enxoval para a filhinha. Os discursos de outras personagens, as mulheres que estão nesse meio social da Sally, também são muito importantes para que ela apresente outras atitudes, incorpore em seu discurso o que ela vê como exemplo no discurso dessas outras personagens. Por exemplo, esse da Sofia, em que ela fala de seu relacionamento com o ar. O que faz com que Sally também exponha a sua visão para o próprio marido sobre a relação deles e também opine sobre a relação de Sofia e Ar. E esse papel, seja pelas experiências ou pelos discursos que ela tem com essas outras personagens mulheres, como a Sofia e a Dulcie, levam a personagem até a expor em diálogos sua real opinião, e finalmente dizendo que até a sua vida recomeçou depois dela se relacionar com Dulcie Avery. Então, Bakhtin explica que essas duas características que podem ser vistas nos discursos das personagens são o dialogismo interno da palavra, que carrega essas valorações, mas também a orientação à resposta.
né? Essa maneira de refratar os significados e também colocar novas concepções. É isso.